boa noite, muito boa noite, especialmente hoje, nesse domingo de Páscoa, esse domingo tão festivo, domingo que podemos dizer que é o mais importante do ano para nós cristãos. Nesse domingo, já é o nosso quarto domingo onde não podemos estar juntos, mas confiamos e continuamos a depender única e exclusivamente do nosso Deus. Cada domingo nós tenho ligado a cada um dos nossos membros aqui da Primeira Igreja Batista em Guaxupé e pela graça de Deus o Senhor tem nos poupado, nos encorajado e nos levado adiante para passarmos por esse tempo de distanciamento social, esse tempo que tem sido sentido tão forte nos nossos corações, onde não estamos podendo ser igreja reunida, mas estamos sendo a igreja espalhada do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje é um domingo especial. Hoje é o domingo de Páscoa. Hoje é o domingo onde nós vamos relembrar algumas coisas muito importantes para a nossa fé. Não sei qual foi a última vez que você ouviu um sermão ou talvez alguma canção que fale única e exclusivamente sobre o sangue de Jesus. Algumas igrejas hoje acham o termo bastante antiquado ou até exagerado. Canções que mencionam o sangue de Jesus foram removidas dos nossos inários, foram removidas das nossas pastas de músicas e não cantamos mais. Mas nós nunca podemos perder a noção que não há esperança de um relacionamento com Deus, não existe nenhuma garantia de salvação e nenhuma confiança de que as nossas orações sejam ouvidas sem o sangue de Jesus. Interessante também notar que a Bíblia nunca evitou mencionar sobre o sangue. Na verdade, esse termo é um elo muito comum que nós podemos vir do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Se você eliminar as referências de sangue que nós encontramos na Bíblia, tudo o que resta é um livro de história, um livro de literatura, qualquer outra coisa. Levítico 17:11 nos diz que Deus deu sangue para propiciação da vida da carne que está nele. A palavra propiciação, como é usada no Antigo Testamento, significa proteção. Por meio desse sistema sacrificial de adoração estabelecido pelo nosso Deus, os pecados da humanidade eram perdoados pelo sangue de animais inocentes. A seriedade do pecado, ela é revelada pelo esforço do sacrifício. A penalidade é a morte e deve ser paga pelo culpado ou por um substituto que seja aceitável. Com qual finalidade? Para cobrir as transgressões. E esses animais então eram oferecidos, eles tinham que ser limpos, eles tinham que ser perfeitos para cobrir as transgressões. Cada sacrifício ali no altar era um cumprimento da pena de morte exigida pela lei de Deus. Então, o sistema sacrificial do Antigo Testamento ensina às pessoas que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é santo, que toda transgressão deve ser punida e que a propiciação pelo pecado ocorre somente por meio de derramamento de sangue. Tudo isso, toda essa antiga aliança, ela era apenas um presságio do que estava por vir, porque o sacrifício de animais podem cobrir o pecado, mas somente um Cordeiro Supremo foi necessário para remover toda a iniquidade do ser humano. Um dia, quando João Batista estava ali na beira do Rio Jordão, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo."
João 1:29. Esse perfeito sacrifício pelos pecados havia chegado. Ele veio à terra para cumprir esse impressionante plano de redenção do nosso Deus, para derramar o seu sangue precioso ali na cruz. Jesus não era apenas um homem, ele era o Filho de Deus, vestido em carne humana. Seu nascimento foi sobrenatural, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Com nenhum pecado, ele foi transferido por meio de um pai terreno. Jesus era perfeito e imaculado, Cordeiro de Deus. Sua vida foi única, perfeita. Então ele é o único sacrifício adequado para assumir a culpa de toda a humanidade. Então gostaria de ver com você hoje, nessa Páscoa. Hoje, dia 12 de abril de 2020. 6 presentes que a Páscoa nos trouxe. E claro, eu não estou falando de chocolate, eu não estou falando de qualquer outro presente, eu estou falando desses presentes especiais que o nosso Deus planejou para você. Em primeiro lugar, os 2 presentes, redenção e perdão. Se não fosse pelo sangue de Jesus, ninguém poderia ter um relacionamento com o Pai Celestial, porque o nosso Deus é santo e o nosso pecado bloqueia qualquer chance de conexão com Ele. Impressionante que nesses tempos que nós temos vivido, nós nos importamos e fomos analisar qual é a velocidade da nossa conexão, se está chegando realmente de fato aquilo que foi contratado pelos planos. Mas o nosso pecado bloqueava totalmente a nossa possibilidade de conexão com Deus. Porém, por amor, Deus, Ele planeja e Ele inicia um caminho para a reconciliação de toda a humanidade caída. O sangue de Jesus, Ele fornece tudo o que nós precisamos para essa reaproximação com o Pai. Redimir significa obter algo de volta. Jesus Cristo veio à cruz com o propósito primordial de nos resgatar de uma vida de escravidão ao pecado. Talvez você pense que é uma pessoa muito boa, é uma pessoa com uma moral elevada, uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porém, a Bíblia nos diz que todo ser humano é escravizado pelo pecado. Talvez você não se sinta assim, mas a palavra de Deus, a Bíblia, diz que você é assim. Você tem uma natureza pecaminosa. Todo ser humano é pecador. E por isso, para nos libertar, para comprar a nossa liberdade, tinha um preço a ser pago. Mas para quem? Para quem que Jesus pagou? Pagou para o diabo? Não. Jesus, ele pagou o preço que Deus requeria para satisfazer a própria santa justiça do nosso Deus. De acordo com Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, fala: aquele que pecar é que morrerá. O preço da nossa redenção foi o sangue perfeito do Filho de Deus, e ele fez esse sacrifício em nosso lugar. Por isso que o Pai aceita o pagamento de Cristo, e nós, eu e você, todo aquele que aceita esse sacrifício, ele é liberto da escravidão do pecado, e assim nós recebemos o Espírito Santo que agora vive dentro de nós. Agora, quando se trata de perdão de pecados, a maioria das pessoas tem essa ideia de que o Senhor simplesmente vai perdoar porque elas pedem. O que a maioria das pessoas não entendem é que a base para o seu perdão não é o seu pedido, mas a base do seu perdão é o pagamento de Cristo da sua dívida na cruz. Foi o Senhor que ali pagou tudo. O Senhor, ele não pode perdoar de uma maneira incorreta.
só porque alguém pede. Essa santidade do nosso Deus não vai permitir que Ele ignore o nosso pecado. Tem que ter um sacrifício. Isso não muda. A justiça de Deus não vai permitir que perdoe transgressões sem sacrifícios. Queridos, apenas com a morte em nosso lugar do Filho perfeito de Deus, quer que o Pai tenha uma base legítima pela qual Ele pode perdoar quem quer que venha a Ele com fé e arrependimento. Segundo Efésios 1:7. Não há nada que possamos fazer para ganhar, para merecer esse perdão. Esse perdão é concedido somente quando o sangue de Cristo é aplicado em nossas vidas. Assim como na primeira Páscoa, ali ainda no Egito, as famílias tinham que aplicar o sangue daquele cordeiro nos batentes, nos umbrais da porta, e era aquilo que traria salvação ao primogênito da casa. E o nosso perdão, ele só é concedido quando o sangue de Jesus é aplicado em nossas próprias vidas. Os dois primeiros presentes que nós ganhamos na Páscoa: redenção e perdão. Vamos aos dois próximos presentes que nós ganhamos na Páscoa, e não é chocolate. Os próximos dois presentes são a justificação e a reconciliação. A palavra de Deus nos alerta que a ira de Deus cairá corretamente sobre a humanidade inteira pecadora. Mas aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo serão salvos dessa punição terrível. Justificação, então, significa que o Pai aceita a morte do seu Filho como pagamento integral pelos nossos pecados. Jesus é esse substituto satisfatório, porque Ele é o Cordeiro de Deus sem pecado. Além disso, nós somos declarados justos aos olhos do Senhor. Pense na justificação como uma transação legal, na qual Jesus colocou todas as nossas iniquidades em sua conta e depois as pagou integralmente. Em seguida, Ele pegou esse registro de sua vida perfeita e transferiu para nossa conta. Em tempos onde cada um de nós ficou com um pouco de esperança nesse recurso emergencial que o governo está concedendo sobre débito e crédito, o Senhor Jesus já fez isso há muito tempo, meus queridos. Ele pegou todas as nossas iniquidades, todo aquele nosso saldo negativo e pôs na sua conta e pagou integralmente. E Ele pega todo o registro da sua vida perfeita e transfere para a nossa conta. Agora, quando Deus olha para nós, olha para todo aquele que já entendeu e por fé e arrependimento já depositou aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que o nosso Deus vê é a perfeição de Cristo em nós. Não somos mais culpados, mas somos agora declarados legalmente justos. Mesmo que eu e você nem sempre hajamos como pessoas justas de fato. Mas olha esse privilégio que nós temos aos olhos do nosso Deus, aos olhos do nosso Senhor. Agora, isso não significa que os fiéis podem sair e fazer o que quiserem. Lembrem-se, a gente está vendo isso em 1 Coríntios. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês hoje. Hoje, não é amanhã. Não deixe para amanhã para glorificar a Deus. Não deixe para amanhã para agradecer ao nosso Deus, para agir e obedecer a sua vontade. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós nos tornamos filhos de Deus. Porém, é possível que a gente comece a agir como filho do diabo.
Imagina o nosso Pai amoroso, o nosso Pai celestial que é fiel. Ele vai usar da disciplina dele para nos trazer de volta ao caminho certo. Queridos, nós devemos viver uma vida que reflete essa nossa posição irrepreensível diante do nosso Deus. Quando um relacionamento caracterizado pela separação e alienação muda para aceitação e restauração, essa mudança é conhecida como reconciliação. Então, antes nós estávamos separados e alienados de Deus, e agora nós somos aceitos e fomos restaurados. Isso é reconciliação. No momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o relacionamento entre Deus e a humanidade ele foi rompido, ele foi quebrado. Mas Deus, o Pai, toma a iniciativa de trazer restauração, enviando ao mundo o seu Filho. Por meio do sangue de Jesus Cristo, por meio da cruz, essa reconciliação é possível, estabelecendo paz entre Deus e o homem. Além disso, ele nos apresenta sem culpa diante de Deus, como diz Colossenses capítulo 1. Impressionante. Todas aquelas barreiras que existiam entre Deus e a humanidade, entre eu e o meu Deus, foram removidas, foram tiradas. E agora, nós temos a chance, nós temos a possibilidade de ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. E isso está disponível para todo cristão. Não existem cristãos que podem ter um relacionamento mais íntimo, depois uma outra classe. Não, queridos, não acreditem nessas mentiras que estão sendo faladas por aí afora. Todos nós temos a possibilidade de termos um relacionamento bom, gostoso, íntimo com o nosso Deus. Usufrua desse quarto presente. Por fim, os últimos 2 presentes para completarmos esses 6 presentes de Páscoa é santificação e acesso a Deus. No momento da salvação, Jesus lhe santificou com o seu sangue ao aplicá-lo sobre a nossa vida. Lembrando a figura da aplicação ali de Êxodo no Egito. O que quer dizer isso? Essa palavra santificação traz muita dificuldade. Quer dizer que você foi separado para algo. Santificado não quer dizer somente separado, mas separado com uma finalidade. Então agora você foi separado como filho de Deus para viver para Ele. Você não é apenas separado para fazer do jeito que você quer, para continuar com a sua vida do jeito que você quer. Não. Santificação, aos olhos da palavra de Deus, é você ser separado para um propósito. E você foi separado como filho de Deus para viver para Deus todos os dias da sua vida, desde que você toma aquela decisão. E essa santificação, esse processo no qual nós estamos, desde o momento onde nós aceitamos a Jesus Cristo e nos entregamos a Jesus Cristo, até o momento, ou 2 possibilidades, ou até o momento onde Ele vai nos arrebatar, ou até o momento que Deus vai te chamar. Esse é o processo, essa é a santificação, onde continuamente o nosso Deus transforma cada um dos seus filhos à imagem de Jesus Cristo. É um processo, é um caminho. Então eu hoje tenho que estar mais parecido com Jesus Cristo do que eu estava ontem. E eu tenho que estar menos do que eu estarei amanhã. Essa é a vida cristã. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Cada um de nós, todos os cristãos ao redor do mundo, esse processo de santificação.
E nós vamos crescendo em santidade, crescendo em obediência, crescendo em entendimento. Queridos, a salvação não é o fim em si próprio, mas é apenas o começo dos propósitos de Deus para cada um de nós. Se nós buscarmos e recordarmos Mateus 28, onde fala para evangelizar, onde fala para batizar, mas o processo não termina por aí. Nós temos que continuar ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E essa é a parte difícil, essa é a parte negligenciada, essa é a parte onde vai esforço, é a parte onde muitas vezes as pessoas não vão querer ouvir. Não termina simplesmente no início da salvação e na sua demonstração com o batismo público. Não. É a cada dia. É esse processo. É contínuo. Onde o objetivo do nosso Deus é renovar cada uma das áreas das nossas vidas. Cada uma. Todas. Nenhuma área que não seja Ele o dono, Ele o Senhor, onde os valores sejam os valores do reino, não os nossos próprios. Mas nós continuamos a viver nesse mundo perdido. Esse processo vai continuar por toda a nossa vida. Mas nós temos um grande aliado nisso, que é o Espírito Santo de Deus, que vive dentro de cada um dos cristãos, guiando e capacitando para seguir adiante. E o melhor de tudo, queridos, o Espírito Santo nunca nos deixará. Ele sempre pode nos ajudar. E Ele sempre quer nos guiar em direção a sermos mais parecidos com Cristo, a sermos frutíferos, a servirmos mais e melhor ao nosso Deus. Queridos, a única razão por qual cristãos podem se aproximar de Deus é porque, espiritualmente falando, nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Quando Jesus ofereceu a sua vida em sacrifício pelos pecados do mundo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Esse véu que separava Deus das pessoas foi rasgado em dois. Esse evento sobrenatural significou essa aprovação do Pai ao sacrifício de Cristo na cruz e abre esse caminho para a sua presença. Hoje nós não temos mais essa divisão, mas o caminho necessariamente tem que passar pela cruz e pelo sangue de Jesus. É um pouco difícil, porque como nós nunca participamos do sistema sacrificial do Antigo Testamento, geralmente nós subestimamos o nosso acesso ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Imagina, nesses tempos, cada uma das nossas famílias, da nossa igreja, teria que estar ali nutrindo e cuidando de um cordeirinho para chegar na Páscoa e esse cordeirinho morrer em nosso lugar. Agora não há necessidade desse sacrifício quando a gente quer se aproximar do nosso Deus, porque o Cordeiro perfeito já tirou o pecado do mundo, está tirando e no futuro vai tirar completamente lá no céu. Cada vez que entramos no trono do Pai em oração, é como se Jesus olhasse para nós e dissesse: esse é um de nós. O sangue foi aplicado nele. Redenção e perdão, justificação e reconciliação, santificação e acesso ao nosso Deus. E você? Você já aceitou todos esses presentes? Faça desta Páscoa, faça desse dia 12 de abril de 2020, no meio dessa quarentena, no meio dessa pandemia,
o momento de mudança da sua vida, onde você entende perfeitamente e você vai tomar a decisão. Talvez você que está nos ouvindo não seja da nossa igreja, ou é um frequentador e fala assim: é verdade, eu preciso começar a ter um relacionamento com Deus. Então, para você nesse momento eu digo o seguinte: você precisa entregar a sua vida ao Senhor em primeiro lugar. Entregue a sua vida ao Senhor e você vai começar a desfrutar desses presentes. E aí nós podemos agir juntos, nós podemos conversar juntos, nós podemos passar um tempo juntos. Eu posso te discipular, como tenho feito com diversos de vocês, para aprender todas as coisas. Mas talvez você que está nos vendo e você da igreja já é um cristão, talvez há diversos anos. E agora fica a minha pergunta em relação às áreas da sua vida. Será que todas as áreas da sua vida estão sob o domínio desse Cordeiro perfeito? Será que realmente o nosso Deus reina em todas as áreas da sua vida? Será que tem algo que você pode hoje fazer um compromisso de ser mais parecido com o que Jesus quer? Obedecer à vontade explícita que você sabe? Será que tem algo? Mas talvez tenha um terceiro tipo de pessoa que está nos ouvindo. Você que entendeu, você que já caminha nisso, e talvez você que já também entregou todas as áreas e fala assim: mas pastor, eu quero mais. Deus tem falado no meu coração. Querido, talvez Deus está falando com você agora, para você, além de entregar todas as áreas da sua vida, você espalhar as boas novas do nosso Senhor, plantando igrejas no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. Se Deus está falando ao seu coração, que se essa mensagem de Páscoa está fervendo no seu coração, eu quero saber também, eu quero caminhar com você. Porque o nosso Deus, Ele chama pessoas completamente, de maneiras inusitadas, para você pregar exatamente essa mensagem, para o maior número de pessoas, nutrir essas pessoas. Se não houver uma igreja onde você está, formar uma liderança e começar uma igreja, como o apóstolo Paulo fazia. Mas se há uma igreja onde você está, agregá-los a essa igreja, fantástico. Mas, queridos, estes 6 presentes têm que estar vivos e atuantes na nossa vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra realmente encontre um terreno bom no seu coração, na sua mente, e que essa Páscoa seja diferente, não apenas por causa da quarentena, mas pelos compromissos que você assumiu diante do nosso Deus. Deus abençoe. Estou com muita saudade de todos vocês. A Paola também manda um abraço nessa Páscoa. E, se Deus quiser, logo, logo nos veremos novamente. Deus abençoe.